Graça e paz, irmãos. Como nós estávamos fazendo um vídeo a respeito das acusações aí do que estão se levantando contra os críticos, eu também achei melhor aqui falar sobre a difamação dentro dos parâmetros do Ministério Público aqui de Portugal, certo? Para que vocês entendam como funciona. Não deve ser muito diferente que o Brasil, tá? É um crime contra a honra, consiste em um agente imputar a outra pessoa, verbalmente ou por escrito, um fato ou formular sobre ele um juízo ofensivo da sua honra ou consideração, ou reproduzir tal imputação em juízo. Na difamação, ao contrário do que acontece na injúria, o agente dirige-se a terceiro. Certo, irmãos? Presta bem atenção aqui, que nós vamos continuar lendo aqui a lei, tá? Entanto, ou estando perante a difamação com publicidade através dos órgãos de comunicação social, a responsabilidade é agravada. A difamação de uma pessoa ou grupo de pessoas por causa da raça, da cor, da origem, religião praticada em reunião de qualquer meio de comunicação social com intenção de incitar ou encorajar a discriminação racial constitui crime de discriminação racial. Certo, irmãos? Então, quando nós falamos contra uma pessoa, eu tenho todo o direito de falar a respeito de uma pessoa jurídica ou de um representante do governo no momento do seu exercício. Quando você coloca um paletó, um terno e uma gravata e você sobe diante de uma igreja, você passa a ser o representante daquela denominação. Inclusive, se alguém cometer alguma infração durante aquele culto e você não chamar a atenção, procure aí para vocês verem se não é isso. Vocês também são coniventes com aquilo. Então, e essa conivência também é crime. Também é crime. Porque se eu estou atendendo um culto e uma pessoa começa a xingar o outro lá, não é uma opinião, não é uma declaração assim, um pensamento, uma liberdade de expressão. Ali está sendo um ataque. Certo? Então, aquele ataque, ele pode sim, perante aquelas pessoas que estão sendo atacadas, ser considerado crime, porque estão atacando uma pessoa de, esse tal cor, esse não sei o que, aquele ali. Certo, irmãos? E quando você faz isso de uma maneira secreta, imagine, de uma maneira secreta, quando você chega numa nação que você se acha que você é um líder religioso, porque você foi naquela nação como um líder religioso para tratar assuntos referentes àquela nação. E você, deliberadamente, sem prova, pega a questão que a pessoa cometeu algum pecado e leva ou espalha isso. Isso é um crime e grave. E muitas pessoas não falam nada, porque tem aquele temor, não é? Quer dizer que se você chegar aqui e falar, esse aqui é um pecador, não sei o quê, você prova. Se você não prova, você não pode falar nada. Você está cometendo um crime. Eu provo. Como? Você pagou alguém para falar? Eu sei de casos, não vou dizer de quais as instituições, não vou dizer, para não abrir uma brecha aqui, de pessoas que foram pagas mesmo, para falar contra uma pessoa. Não vou citar nomes, não vou citar lugares, e não vou citar
denominações, tá? Para denegrir a imagem daquela pessoa, para depois usurpar benefícios que seriam daquela pessoa, ou até mesmo denegrir a imagem daquela pessoa, totalmente. Agora eu pergunto para a denominação que toma conta e que é mundial, quando ela vem num país e ela denigre a imagem de uma pessoa. Ela é da Congregação Cristã no Brasil, ela vem como líder religioso, e não vem como uma pessoa comum, ele tem carteirinha de membro, ele vem para atuar a liturgia ou a lei eclesiástica da sua denominação, porque é uma lei eclesiástica. Então, naquele momento, ele está exercendo um papel eclesiástico, está legislando uma lei eclesiástica. Se ele chega aqui, vamos supor aqui na Itália ou em qualquer lugar, e condena uma pessoa, ou de um adultério, ou de qualquer coisa, e a pessoa não deve, não fez aquilo, ele não tem provas, e ele simplesmente deixa assim mesmo, fica quieto, mas espalha entre os outros. Eu pergunto, isso é ou não é cabível de uma circular se retratando? Porque circular, eu quero dizer, muitos aqui em Portugal podem não entender, é um documento que fala para todas as igrejas que aquela pessoa não está devendo aquilo. Nós vemos na congregação cristã circulares que saem. Tá? Nós respeitamos, eles não fizeram aquilo, não foram ali, não foram lá. Tudo bem, circulares são eles que fazem. Como fizeram uma circular no tempo do nosso caro irmão Samuel Trevisan, que eu não tenho nada contra a pessoa dele, quero deixar claro, estou aqui citando o nome dele, mas com respeito, porque quando eu estava enfermo, eu quero ser bem claro aqui, ele foi o primeiro ancião que ligou para mim para perguntar como eu estava de saúde. Certo, irmãos? Então eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, eu agradeço pela sua preocupação. Uma coisa você não pode misturar com outra, viu, irmãos? Não misture assuntos doutrinários com assuntos pessoais. Eu não tenho nada, assim como também não tenho nada contra ninguém do Brás. Mas tenho contra atitudes formadas por grupos que, sem ter provas substanciais, chegam num lugar e espalham que uma pessoa está em pecado. Eu vou dizer uma coisa, isso é crime, tá? Vocês deveriam fazer uma circular, presta bem atenção no que eu estou falando, hein? Fazer uma circular inocentando a pessoa, porque vocês não têm prova nenhuma. Mas vocês não fazem, porque vocês se acham deuses. Como um irmão pregou há poucos dias aí, que a graça, que é a congregação, que nasceu na cruz junto com Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, isso é uma tremenda de uma heresia. A graça é Jesus Cristo. Nasceu em Jesus Cristo a igreja, o povo de Deus. Mas quem é esse povo? Todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que não é 2 milhões de pessoas só não. A congregação começou em 1910, dizem, não é? Mas na verdade não é bem isso. Eu não vou entrar aqui em assuntos para não constranger. Mas os irmãos sabem que a verdadeira história não é essa. Só vocês consultarem o nosso caro irmão Itamar, que é um irmão historiador, e ele vai dizer para vocês que a primeira igreja que foi fundada foi a Assembleia Cristã, a qual existe até hoje, que não pratica o ato de transubstanciação, que é um ato romano que foi criado no século XIII, no concílio de Latrão. Não existia a transubstanciação. E isso foi criado no
catolicismo. Cada um, eu não estou falando mal do catolicismo. Eles criaram isso, fizeram um concílio e criaram isso que é o Concílio de Latrão. Não adianta você vir dizer para mim que não foi, porque se você consultar a história, você vai ver que a transubstanciação foi sim formada ou deliberada no Concílio de Latrão em 1215 aproximadamente, tá? E outra coisa, o véu que as irmãs usam na congregação, não tenho nada contra. Eu acho até bonito uma mulher cobrir com véu. Eu quero deixar claro que eu não estou contra, mas não é o véu que se usava em Coríntios. Vamos ser sinceros. Não, vamos ser sinceros, irmãos. O véu que a congregação usa era o véu que o catolicismo romano criou, que chamava Véu das Irmãs de Maria. Pesquisem. Não sou contra quem coloca o véu, pelo amor de Deus. Não estou falando nada disso. Mas também não sou contra quem não cobre a cabeça. Eu não sou contra nada. Eu estou em Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou, aquele que crê e for batizado e usar o véu vai entrar no céu. Ele falou, aquele que crer e for batizado herdará a coroa da vida eterna. A condenação já está determinada. Se você crê no Filho, pratica aquilo que o Filho falou, você está salvo. Se você não crê no Filho, não pratica o que o Filho falou, esta é a condenação. Porque ele veio e aqueles que não o receberam não são dignos, então, de herdar o galardão eterno. É o que eu tenho lido na Bíblia, a não ser que vocês mudem aí alguma coisa, não é? Porém, eu não estou aqui acusando. As irmãs estão usando esse véu? Não tem problema, pode usar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou dando doutrina, eu só estou orientando, certo, irmãos? Porque não adianta você falar, eu não vou naquela igreja lá porque não uso o véu, vai tudo para o inferno, porque... Irmão, isso é um pecado. Você colocar o véu como um objeto sacro para a salvação, você está colocando um outro fundamento. E Paulo falou, nenhum outro fundamento tenhamos a não ser Cristo. Paulo ensinou que colocasse o véu na igreja de Coríntios. Mas vai ver qual era o véu. Que até inclusive hoje, se você for em Israel, em bairros ortodoxos, as mulheres usam o mesmo véu, certo? Então eu não estou aqui, quero deixar claro, não sou contra quem usa, nem sou a favor de quem não, nem sou contra quem não usa. Cada um faça o que sentir. Eu sou dessa opinião. No momento que está em Cristo, se sente de cobrir, louvado seja Deus. Para mim, não tem problema algum. Se Paulo falou lá para Coríntios, e você sente de copiar lá em Coríntios, não tem problema algum para mim. Quero deixar bem claro aqui, para que não entre comentários aqui, que venham querer me questionar sobre isso, sobre aquilo, que eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a mulher, ela já era desprezada naquele tempo. Tinha que colocar até um véu. E hoje, tem pessoas dentro da igreja, dessa denominação que eu acabei de falar, que estão tratando as mulheres como animais. Desculpem lá os irmãos, não são todos, eu sei que tem pessoas que são enfermas, que não podem viajar, que o irmão ancião tem que deixar alguém para cuidar, mas temos que ter uma ótica espiritual. Mas tem aqueles irmãos que nunca viajaram com a esposa deles, irmãos. Eu sou testemunha disso. Eu era chamado de rabo de saia, porque aonde eu ia, minha esposa ia comigo. Para mim não dizer que ela não foi na África. Ah, mas você fez isso, fez aquilo. Irmão, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Você falou isso, falou aquilo. Você não sabe o que eu falei. Você não sabe como é que eu me encontrava, a minha enfermidade. Agora falei muita coisa que não devia falar. Estava com um problema seríssimo. Nem carta eu não podia assinar.
mas não estou aqui para me justificar, porque já sei quem está comigo e é Deus, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu estou aqui para para delatar irmãos que deixam a sua esposa em casa, às vezes a esposa mora num país, tem casos assim, e ele mora em outro. Por quê? Porque não tem ninguém para cuidar da esposa e fica para cima e para baixo, viajando em missão. É claro, eu não vou dizer aqui como, né? Que tanto dinheiro que tem para fazer missão e não tem dinheiro para ajudar um pobre. Teve um lugar aí que tiraram a ficha de uma irmã, tá? Pensa que eu não sei? Eu tenho informante. Tiraram a ficha de uma irmã sem sequer ver a necessidade dela. O diácono simplesmente pegou a ficha e arrancou. Eu não sinto de atender essa ficha. A irmã estava passando fome, necessidade, e não sentiu de atender a irmã. Nem leu a ficha, né? Mas ele pode ficar em paz que Deus mandou outros lá, não precisa deles não. Deus nunca deixa o justo nem a sua descendência. Irmãs sofrendo, irmãs sem liberdade, irmãs que apanham do marido, não é uma vez só. Eu conheço um caso, eu vou botar para quebrar aqui hoje, irmão, tá? Vocês falaram dos críticos, agora vocês vão ter que ouvir. Eu conheço um caso de uma irmã que o esposo dela, o Santinho, tocava, Santinho, empurrou ela da escada para ela morrer, tá bom, irmão? Não vou falar o nome dele. Só que graças a Deus que ela caiu, mas não machucou, Deus guardou ela. Mas ele empurrou mesmo da escada do apartamento. Eu não posso aqui citar nomes para não me prejudicar. Chegou ao meu conhecimento, eu não era daquela localidade e o irmão que tratou esse assunto ainda pediu para que a irmã ficasse com um crápula, né? Isso é um crápula, né, irmão? Vai dormir com um homem desse aí, daqui a pouco ele está com uma faca debaixo do travesseiro. Porque, irmão, hoje em dia não dá. A mente das pessoas estão viradas. E vocês podem observar que dentro dessas denominações sectárias, que viraram sectárias, a congregação não gostava que chamava ela de seita. Eu fui da congregação, eu não me considero sectário, eu respeito o meu batismo, porque eu creio em Jesus Cristo. Quando eu estava lá, irmãos, eu, sinceramente, eu amava o que eu fazia. Depois que eu saí, não foi assim depois em seguida, não. Depois que eu recebi um telefonema anônimo de uma senhora de 80 e poucos anos, contando tudo o que tinha acontecido comigo e falando por quê, aí Deus abriu os meus olhos e eu comecei a enxergar a Bíblia de outro jeito. E não estou aqui para atacar o povo. Porque dentre o povo, meu Deus, irmãos, tem pessoas maravilhosas, tem irmãos maravilhosos, eu não posso falar mal deles. Mas estou falando de um grupo que detém o poder, de um grupo que já tem agentes do anticristo lá dentro, tomando posse e ditando ordens. Cuidado, irmãos, vocês estão pensando que eu estou mentindo. Eu não estou falando para ninguém sair. Eu estou dizendo para você, ore, busque, peça a Deus que vos ilumine. Peça a Deus que vos ilumine. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Se você não gosta desse assunto, nem deixe comentário e sai logo do canal. Porque aqui nós não estamos pregando ódio nem intolerância religiosa. A congregação é o povo. A congregação, para mim, é a reunião de pessoas. A palavra congregação já quer dizer reunião de pessoas. Agora, o que me faz pensar por que todos não podem ter uma carteirinha de membro? Seria diferente. Ah, nós somos membro de Cristo. Não tem problema. Você tendo uma carteirinha de membro, você pode opinar, você pode falar, você pode entrar numa convenção, pode falar que você não sente isso, não sente aquilo, mas assim você não pode falar nada. Você vai lá, ajuda na construção, limpa o banheiro, faz o que tem que fazer, que é muito honroso, não tem nada contra, eu também já fiz isso, tá, irmão?
mas se precisar falar alguma coisa, você é simplesmente um limpador de banheiro e ninguém está dando atenção para você. Se você sair, põe outro. Uma vez uma irmã, que eu respeitava, que eu honrava, o esposo dela, meu Deus do céu, o esposo dela, ele ficou numa situação que eu não vou dizer aqui, e Deus se usou por misericórdia de mim para ajudá-lo. Essa irmã, eu estava passando uma perseguição terrível, sabe o que ela falou para mim? Fique em paz, irmão, se ele sentar o irmão, Deus levanta outro. Olha o amor. Cadê o amor? Agora voltando lá na irmã ou no irmão que foi caluniado. Pergunto para os anciães, vocês fizeram um circular aí, né? Não dá para fazer uma circular aqui para a Europa dizendo quem que não fez nada, que a pessoa, irmão, merece. Não dá para fazer não, irmão? Hã? Vai gastar papel, será? O que é? Irmãos, Deus abençoe a todos. Hoje foi pesado. Amanhã nós teremos o culto às 9 horas da noite. Por favor, não entre ninguém no culto aqui para ficar fazendo brincadeira, porque o que tem entrado de irmãos da congregação no culto, irmão, e falado besteira. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu nunca entrei em culto de ninguém, eu já congreguei aqui, já vi coisas absurdas, mas eu nunca falei nada, fiquei quietinho no meu banco, sentava lá para trás, eu queria só ver como é que estava, agora já não estou indo mais mesmo, mas eu nunca desrespeitei o culto. Agora não vem você aqui querer desrespeitar, porque eu vou printar o teu comentário e vou fazer um vídeo depois dizendo que você, da Congregação Cristã no Brasil, escreveu isso, 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 e vou perguntar para os seus anciães se eles estão ensinando certo ou se o povo está saindo assim com alguma deformação. Eu acredito que não, porque tem muitos irmãos da congregação honestos, sinceros e pessoas que querem herdar a vida eterna. Será que eu estou errado? Não estou. Por isso vocês não podem dizer que eu estou batendo em todo mundo, não. Aqui tem uma seleção. Tem aqueles... O trigo tá liberado. O joio vai apanhar. Deus abençoe e fique com Deus. Amém e amém.